Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos para o capítulo 14, Independências na Ásia. Como vocês já sabem, durante e após a Segunda Guerra Mundial, o domínio dos países europeus sobre as regiões da África e da Ásia passou a ser duramente questionado pelos povos colonizados. Nesse cenário, surgiram movimentos nacionalistas de independência em ambos os continentes, que seguiram diferentes caminhos de libertação, conforme os fatores internos e externos predominantes em cada região. Em algumas regiões da Ásia, o processo de retirada dos colonizadores ocorreu de modo mais pacífico, enquanto em outras, como a Palestina, que estudamos na unidade 5, e a Índia, a saída do dominador estrangeiro causou sérios conflitos pela posse dos territórios. Então, as independências do Oriente Médio. O processo de independência do Oriente Médio tiveram início na Primeira Guerra Mundial. Com a desagregação do Império Turco-Otomano, grande parte dos seus domínios passaram a ser administrados pela Grã-Bretanha e pela França. A Palestina e os atuais Iraque e Jordânia tornaram-se áreas tuteladas pelos ingleses, enquanto a Síria e o Líbano ficaram subordinados às jurisdições francesas. O processo de independência das nações do Oriente Médio foi de forma gradual. Iniciou-se com o Iraque em 1932, o Egito em 1936 e se estendeu até a década de 1940. A independência do Líbano em 1943, quando dirigentes políticos libaneses foram libertados pelos franceses e a emancipação foi reconhecida. A Jordânia, em 1946, foi assinado o Tratado de Londres entre o governo do Reino Unido e o governo de Abdullah I. Neste mesmo ano, as tropas francesas se retiraram da Síria, selando a sua independência. E em 1948, Egito, Líbano, Síria e Iraque, membros da Liga Árabe, se aliaram na guerra contra o recém-criado Estado israelense, inaugurando os intensos conflitos no Oriente Médio e em torno da questão da Palestina. Então, aí nós temos a reunião de emergência da Liga Árabe ocorrida no Cairo, no Egito, em 9 de dezembro de 2017. Para quê? Para discutir a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital do Estado de Israel. A Índia e a desobediência civil. Paquistão, Bangladesh, Mianmar e Índia são regiões, que durante a era moderna foi alvo de disputas territoriais e comerciais entre portugueses, holandeses e ingleses. No século XVIII, essa área foi dominada pela Companhia Britânica das Índias Orientais. E a partir de 1858, a coroa britânica assumiu o controle do território. Com o avanço industrial na Inglaterra, a Índia transformou-se em um grande mercado consumidor dos produtos britânicos, que produzia tecidos muito mais baratos. Sua tradicional indústria têxtil, então, entrou em colapso. A independência da Índia. O Partido do Progresso, ou Partido do Congresso, realizava oposição ao domínio colonial. Foi fundado em 1885 por membros da elite intelectual indiana, que era formada nas universidades britânicas. O partido representava a insatisfação desse grupo com a condição subalterna na administração colonial. Nos primeiros anos do século XX, o movimento pela independência da Índia passou a ser liderado por Mohandas Karamchand Gandhi, que ficou conhecido como Mahatma, ou Grande Alma. Era formado em Direito na Grã-Bretanha e viveu um tempo na África do Sul, onde trabalhou como advogado. Aí nós temos a imagem dele, uma imagem de Mahatma Gandhi em Madras, na Índia, em 1915. Ao conhecer de perto a segregação racial no país africano, Gandhi pôs em prática os princípios da resistência pacífica e da desobediência civil como um instrumento de protesto.
paralisação do trabalho, greve de fome, ocupação de espaço público, desobediência às ordens das autoridades, boicote dos produtos britânicos. Ao retornar à Índia em 1915, Gandhi se tornou um dos principais líderes do Partido do Congresso, em que passou a defender seus princípios sem violência. Aí nós temos uma imagem desses protestos em Madras. A Marcha do Sol. A Marcha do Sol foi a maior mobilização liderada por Gandhi em 1930. Protesto realizado contra as leis que proibiam os indianos de produzirem seu próprio sal. Mais uma vez, Gandhi empregou o princípio da resistência pacífica, caminhando mais de 400 quilômetros em direção ao mar, o que atraiu milhares de pessoas em sua caminhada. Cerca de 50 mil pessoas foram presas, incluindo Gandhi, sem reação à violência policial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o enfraquecimento britânico já não podia atender às reivindicações dos colonos, nem suportar a pressão realizada pelos movimentos de emancipação. Em agosto de 1947, finalmente a independência indiana foi reconhecida. Após a independência, conflitos entre hindus e muçulmanos levaram à divisão do país em 2 estados independentes: Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. O Paquistão dividiu-se em 2 partes, oriental e ocidental, muito distante uma da outra. Mesmo separados, os 2 países continuam em conflitos. Em 1971, o governo indiano apoiou a separação do território oriental do restante do Paquistão e surgiu um novo país que passou a chamar-se Bangladesh. As tensões entre indianos e paquistaneses agravaram-se ao longo dos anos, sobretudo em razão da disputa pela Caxemira, uma região de maioria muçulmana que abriga as nascentes do rio Ganges e Indo, principais fontes de recursos hídricos dos 2 países. Atualmente, a região encontra-se dividida entre a Índia, o Paquistão e a China. Então, aí nós temos a divisão da Índia desde 1947, né? Índia, Paquistão e as províncias divididas. Obrigada. Ainda tem mais, mas nós vamos para as nossas atividades.